Esse é o gesto. E a Bíblia fala que ele procurava um homem para colocar na brecha, para que orasse pela terra. Ezequiel 22:30. Deus está sempre à procura de pessoas. Mas isso que eu vou falar hoje é muito, muito forte. Deus também está à procura de amigos de aliança. E tudo que vai ser dito hoje vai ser dito, sabe por quê? Porque Deus está à procura de amigos de aliança, amigos de peito, amigos fiéis, leais, que sempre estão aí, amigos que não abandonam Ele quando alguém fala que Deus é um portador da HIV, alguém que não abandona Deus quando passa pelas dificuldades, alguém que passa pela morte, mas sabe que nada vai te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8:38 e 39. Amigos, porque Deus tem crianças em fraldas, com sua mamadeira e só curtindo o Toddy quente com leite moça. E Deus está querendo amigos. Crianças estão pedindo, dá-me, chorando, fazendo manha para receber algo de uma pessoa. E Deus fala, mas eu quero amigos. Eu procuro amigos. O ano era 1997, eu estava pregando em Ribeirão Preto. Eu tinha que pegar um avião de Ribeirão Preto para São Paulo, Curitiba. De lá eu fiz outra escala para Porto Alegre. Naquele dia eu entrei no avião e tinha um engenheiro lá, judeu, sentado do meu lado. Esse cara começou a falar comigo. E aí, o que você faz? Ah, cara, eu estou pregando. Eu notei que ele queria me devorar. Ele tinha uma bronca danada com crentes. Ah, você é daquela igreja, não, do bispo Edir, mas cara, por favor, eu não conheço nada, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Eu tentei descansar, estava com meus olhos fechados, poltrona reclinada, falando, e aí, você deve ser do R.R. Soares? Cara, por favor, pega leve. Não, eu quero saber quem é você. E ele estava fazendo toda essa coisa porque ele queria me devorar. Homem intelectual que já viu tanta besteira mostrada pelos evangélicos, programas de televisão dos evangélicos, uma porqueria, uma besteira. Não, eu quero saber, cara, por favor. Eu olhei para ele falando, negócio é o seguinte, vamos parar de falar pela periferia. Você está querendo saber quem eu sou, é isso? Cara, deixe-me só, me desculpe, mas eu estou cansado, né? Eu dormi 4 horas da manhã, levantei 4h45 no aeroporto, no hotel, para pegar esse avião. Então, 45 minutos de sono é muito pouco, né? Eu estou tentando descansar, mas você está me perturbando, mas você quer saber quem eu sou. Então eu vou te dar um vislumbre de quem eu sou. À noite eu estava pregando em Ribeirão Preto. Josué, aquele negão pivô da equipe do basquete profissional de Ribeirão Preto, ele e sua esposa estavam na reunião. Eu orei por essa morena bonita e ela ficou tocadíssima por Deus. Você está querendo saber quem eu sou? Eu voltei para o hotel e eu fiquei horas orando e chorando, ajoelhado em meu quartinho sozinho. E eu falava assim, quer saber quem eu sou? Eu sou um cara que quer ser um amigo de Deus. Eu estava chorando, molhando o travesseiro da minha cama, antes que eu cochilei por 45 minutos. E minhas últimas palavras, antes que eu fechei meus olhos, eram, eu quero ser um amigo de Deus. Aquele cara começou a chorar. Eu preguei para ele 1h40.
Quando o avião aterrissou em Curitiba, ele estava continuando para Londrina, eu descendo, ele me deu o cartão, chorando, falou: cara, muito obrigado, eu nunca ouvi uma coisa assim, cara, obrigado, por favor, quando você vier em São Paulo, liga para mim. Eu perdi o cartão, mas sabe de uma coisa, eu vi naquele dia algo maravilhoso. Você sabe que a Bíblia fala que tem todo tipo de pessoas. Pastores são fabulosos, pastores cuidam das ovelhas, mas alguém já sabia quem é o maior amigo de Deus, dos moradores na terra? Alguém sabe? Hã? Chuta se você sabe. Alguém falou? Os pobres não, são preciosos. Os profetas. Amós 3:7 fala: Deus não faz nada sem primeiramente comunicar com seus servos, os profetas. Porque os profetas são diferentes. Eles não vivem para um reino aqui na terra. Eles são totalmente celestiais e estão dedicados, determinados a fazer uma coisa com sua vida: honrar, glorificar e preocupar com Deus e sua vontade. Desculpe eu cuspi em cima de vocês. Se fosse ungido, você vai ser mais ungido. Tem um pregador que, quando ele fica animado, eu acho que eu tenho isso. Todo mundo já sabia da fama dele. Jesus! Espirrando. Então ele entrou numa reunião, e os primeiros 3 bancos, todo mundo não tinha guarda-chuva. Aquela reunião só tinha 18 mil pessoas para ouvir aquele cara que cuspia, porque ele está ungido. Então Deus não faz nada sem primeiramente comunicar a seus servos, os profetas. Só escuta. Os profetas são os melhores amigos de Deus. E tinha um homem que era um profeta, o primeiro profeta mencionado na Bíblia. Na verdade, Deus, quando ele desceu para destruir Sodoma e Gomorra, Gênesis 18:17, falaram assim: será que eu vou ocultar isso que eu estou prestes a fazer a Abraão? A primeira pessoa mencionada na Bíblia como profeta era Abraão, o pai da fé. Abraão, em Gênesis 12:1-3, recebeu seu chamado, e Deus falou nesses termos: sai da sua terra, sai da sua terra, abandona sua parentela. Isso é difícil. E a Bíblia fala, Hebreus 11:8-9, que ele andava, não sabia onde estava indo, mas ele estava à procura de uma cidade cujo fundador e arquiteto era Deus. Mais tarde Deus falou com ele em Gênesis 15:1, ele falou: eu sou seu escudo, Abraão, e seu galardão será sobre modo grande. Era um profeta e Deus falou com ele, falou sobre Sodoma e Gomorra naquele dia, em Gênesis 18:17. Era ele que levantou o clamor diante de Deus, e se tivesse 30, 20 justos, o Senhor ia responder para ele. Mas quando eu sei e eu procuro a vida de Abraão, eu vi que o único homem na Bíblia, a Bíblia fala que Deus falou com Moisés face a face, como um amigo fala com seu amigo. Êxodo 33:11. Moisés. Mas Deus não chamou Moisés de amigo. Nós falamos sexta-feira que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos mencionar muitos títulos que pessoas receberam. Você pode falar de Maria Magdalena, a mulher que muito amou. Lucas 7:47. Em 3 lugares
Deus fala de Abraão, Ele chama Abraão do meu amigo. 2 de Crônicas, versículo 7. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, seu amigo. Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tiago 2, 21 a 23. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumiu. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Você sabe que Deus gosta de provar aqueles que são seus amigos? Alguém sabe disso? Se você não conhece dificuldades, adversidade, provas, se você não tem ralado e tem conhecido lugares desérticos, você sabe de uma coisa? Você nunca vai ser um amigo de aliança. E o pai da fé era um homem que Deus procurou, que obedeceu a Deus, saiu da sua parentela, deixou a cidade de Ur de Caldeus e andava no deserto. E todo mundo achava que ele se pirou. Não pirou, ele ouviu Deus. Ele não precisava ouvir mais uma vez, ele não precisava de mais uma, eu tenho uma prova do seu amor. Não, ele ouviu e o cara se mandou, cascou fora, deixou todos os seus posses, seus bens, e começou a peregrinação, de andar com Deus. Ele andou com Deus. E a Bíblia fala em Gênesis 22, vamos lá. Nessa altura, ele já tinha um filho de promessa chamado Isaque. Todos nós sabemos a história. Mas aqui onde a aliança foi confirmada com ele. Onde foi? Sabe onde? Em um lugar que é significativo para você e para mim. Você sabe que tem lugares que devem ser importantes para ti. Porque se é importante para Deus, tem que ser importante para você. E neste lugar, era nada menos que uma montanha, um monte chamado Moriá. Era um lugar tão importante que dias mais tarde, anos depois de Abraão ter estado lá, Deus falou para Davi, quando ele quis levantar um altar e sacrificar para Deus, Monte Moriá, mesmo lugar onde Abraão estava, nesse capítulo. E foi lá onde Davi levantou a oferta, lembra? E a praga, 70 mil tinham morrido por causa da loucura de Davi. Ele entrou naquela loucura querendo fazer, contar os soldados que ele tinha. Eu não entendi totalmente se ele entrou em vanglória ou ele começou a ficar com soberba, mas ele fez besteira. Monte Moriá. Depois de Davi, quando Deus falou com o filho Salomão que ia edificar uma casa que o pai não pôde, porque o pai derramou muito sangue, Davi, onde foi o lugar onde o templo de Salomão foi levantado? Onde? Monte Moriá.
no mesmo lugar onde antes Deus recebeu um sacrifício, uma oferta de Davi. E onde anos antes, capítulo 22 estava sendo realizado no Monte Moriá. Vamos lá. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão na prova. Ele disse a Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Ofereço ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ele fez uma viagem de muitas horas. Finalmente ele viu o Monte Moriá e Deus falou: é aqui mesmo. Eu falei isso ontem de manhã, que ele falou para os servos dele que estavam lá guardando os camelos: esperar aqui, versículo 5, com os jumentos. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Romanos capítulo 4 falava que ele agiu em fé. Ele sabia que Deus ia ressuscitar seu filho morto por um cutelo. Por isso é chamado pai da fé. Ele não duvidava. Ele chegou a ponto de sacrificar. Sabe de uma coisa? Eu já mencionei 3 lugares em Monte Moriá. E naqueles 3 lugares, sabe o que aconteceu? Holocaustos e sacrifícios. Holocaustos e sacrifícios. Deus gosta de ofertas, sacrifícios e holocaustos. Então nós estamos na hora de derramar. E o amigo de Deus, amigo da aliança, que entra na aliança, uma pessoa que é a primeira vez, quando Deus chama ele, ele fala: eis-me aqui. E não fica lá enrolando, obedece na hora, ao pé da letra. Pegou seu filho, falou: eu vou sacrificar meu filho. E à medida que eles subiram, o filho falou: meu pai, versículo 7, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, pai? Ele tinha uma tocha, talvez já acesa. E a lenha, pai? Estava carregando a lenha. E o cutelo na sua mão, pai? Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque já sabia, quando pessoas tiveram encontros com Deus, sempre tinha cordeiros imolados. Esse é um cenário hoje para nós de Calvário. Esse é um tipo de Calvário para nós. Gólgota, sendo profetizado e declarado em Gênesis 22. E ele falou, versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu tenho uma pergunta: quantos pais tem aqui? Você levaria seu filho, a sua filha neste momento, e sacrificar, imolar e matar seu filho em sacrifício para Deus? Todos falam: sim, Senhor. Na teoria, na cabeça. Eu tenho 2 filhas. Eu amo Deus, mas sinceramente, eu acho que iria fazer muita guerra espiritual ouvindo uma ordem assim. Eu ia falar: não, isso é absurdo. Deus não quer minhas filhas. Você sabe a grande realidade? Nos últimos 3, 4 anos eu tenho pregado sobre desperdiçando sua vida em Jesus, sobre sacrifício, sobre um cristianismo de radical entrega, radical devoção e consagração.
E o dia 2 de outubro do ano passado, Deus levou minha esposa e Ele falou para mim: ela foi um sacrifício. Cara, se eu soubesse, eu jamais ia pregar de sacrifício. Abraão tinha autoridade para falar para nós aqui. Amigo, ser amigo de Deus, você ia amarrar e chutar e desligar quando você escutasse uma ordem, um mandato de Deus assim. Vamos ver o cenário. Isaac era a menina dos olhos do papai, era seu xodó. Isaac provavelmente tinha 13 anos de idade, a Bíblia fala, mas provavelmente era gorducho, manhoso, porque era a delícia dos olhos do pai. E aí estava o problema. Lembra quando o filho falou: pai? Ele falou: eis-me aqui, filho. Quase respondeu na mesma devoção que ele falou para Deus: eis-me aqui. O cenário é o seguinte: Deus proverá. Ele estava enxugando as lágrimas. Pai, o que está acontecendo? Não, Deus vai prover, filho. Ele chegou em cima do Monte Moriá. Ele pegou uma corda e começou a amarrar o filho. O filho falou: pai, o que é isso? Isso é esquisito demais. O que você está falando? Pai, você me ama, pai. O que é isso, cara? E ele estava chorando, provavelmente soluçando. Isaac, você não vai entender. Isaac, eu te amo, eu sempre te amei, eu esperei muitos anos para ter você em minha casa. Com 100 anos de idade, você veio minha mulher Sara, sua preciosa mãe, engravidou com 90 anos, ela era estéril. Isaac, você tem sido precioso para nossas vidas. E não fique chateado com o papai, tem que confiar, porque você sabe que eu tenho ensinado sobre Deus. Eu tenho falado muito com você sobre as coisas de Deus. Eu tenho ensinado que nós temos que andar com Deus, e Deus me levou aqui em Monte Moriá. Pai, eu estou com medo. Ele segurou o filho chorando e deitou ele em cima do altar. Ele pegou o cutelo. Eu acho que demorou um tempinho. Vamos lá? Versículo 10. Abraão, estendendo a mão, ele já edificou muitos altares. Esse era o terceiro altar que ele edificou para Deus em sua corrida com Deus. Quantos altares que nós levantamos? Mas esse altar era muito custoso, era muito valioso, porque Deus amou seu Filho unigênito de tal maneira que deu. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Sabe o que aconteceu no cenário dos céus? Os anjos estavam ajoelhados nos portais dos céus. Uma multidão de anjos olhando a terra, boca aberta, os olhos grandes. Todos sentiram. Que é isso? O que está acontecendo? Esse cara vai sacrificar. Sabe que os anjos ficavam maravilhados com o cenário, que no tempo, no espaço, o tempo parou. O anjo bradou dos céus: Abraão, Abraão. Mais uma vez ele falou: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendes a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Os anjos ficavam lá dando cotovelada no outro. Cara, nós temos muito louvor rolando aqui. Nós somos os adoradores especialistas.
Nós estamos gastando 24 horas por dia, obedecendo, servindo e glorificando Deus, falando que Ele é santo, santo, santo. Apocalipse 4:8. Eu nunca vi morador, homem de pó, fazer uma extravagância assim. Deixou os anjos com um suspiro de: meu Deus, eu não tenho visto nada ainda. Eles não imaginavam que um homem ia amar Deus de tal ponto de sacrificar seu filho. Os anjos ficavam, sabe, impressionados com o Deus que eles adoravam. E tu és belo para nós, mas cara, tu está também belo para esse morador na terra. Já sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Sabe o que Deus falou para ele? Você me ama, e eu vou entrar na aliança com você, hein? Versículo 14: pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, de novo, a segunda vez, o anjo do Senhor bradou para Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, que não me negaste teu único filho, que deverás te abençoar e certamente multiplicar a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar, e tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E Deus tinha um amigo de aliança, um amigo que ele podia confiar nele, sabendo que eu vou revelar para Abraão, e Abraão vai me honrar com aquela revelação. Eu vou falar com Abraão e ele vai ser obediente àquilo que eu falo. Eu posso dar um desejo para Abraão e ele vai cumprir. Ele vai cumprir meu desejo. Você sabe que amigos de aliança, por favor, escuta, nas igrejas do Senhor são cheias de crianças de 80 anos de idade, crianças de pequenininhas, e Deus está querendo amigos de aliança. Um dia eu falei um pouquinho sobre Pensacola, eu acho ontem de manhã. Pensacola é o lugar de avivamento. Um dia eu estava passando Pensacola, eu tinha que pregar numa cidade bem longe, e quando eu estava em meu carro, um Suburban, um van tipo Blazer de um amigo emprestado, eu estava na estrada 60 milhas da cidade de Pensacola, aquela cidade onde na igreja 500 mil pessoas se converteram em 5 anos. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que significa 10 mil em um ano convertendo aqui? 500 mil em uma igreja. Eu estava dirigindo normal e de repente eu senti a presença de Deus encher o carro, o caminhonete. Eu não consegui dirigir mais, porque eu estava chorando tanto. Encostei na beira da estrada. Eu estava chorando, cara, eu estava chorando muito. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu falei, Deus, Tu estás me atacando hoje na estrada. O que está acontecendo, Senhor? Que é isso que eu estou sentindo, essa presença? Eu ouvi Deus falar:
Essa é a presença, minha presença para com o povo de Pensacola da igreja Brownsville. Ele falou assim, ó, eu entrei na aliança com eles. Isso significa que minha poderosa mão, que minha presença manifesta, que meu dilúvio de amor vai estar sobre eles para sempre e sempre. Sabe por quê? Quando você entra na aliança, você não consegue orar e terminar a oração que Deus já está respondendo na primeira estrofe da oração. Você fica chateado, Deus, eu nem terminei a oração em teu nome. Ele fala, você está na aliança. E ouvi ele falar, à medida que eles fazem aquilo que eles faziam, que me trouxe para a cidade em primeiro lugar, se eles mantenham a sua vida assim comigo, então nos céus abertos vai ser a experiência deles. Você acredita em uma coisa dessas? Que eu estava a 65 milhas de distância da igreja. Aquela noite eu cheguei em Pensacola, eu nem fui para o lugar de pregar. Eu liguei para o pastor e falei, cara, eu vou chegar sábado à noite. Eu estou aqui em Pensacola, cara, eu tinha que parar. Deus me atacou divinamente na estrada. E não fique chateado, mas sábado à noite eu vou começar as reuniões. Eu entrei e fiquei na igreja até 3, 4 horas da madrugada. Saí, eu fui para Mississippi e dormi aí em Jacksonville, Mississippi. Jackson, Mississippi. Cheia e completa. Sabe o que? Porque em Pensacola eu vi 3 pastores. E os 3, John Kilpatrick, Lindell Cooley e Stephen L. Hill, eram amigos de aliança. Eles estavam liberando uma coisa para Deus, que foi aroma agradável para suas narinas. Eles estavam vivendo de uma forma diante de Deus, fazendo aquilo que Ele gosta, que Ele simplesmente derramou toda aquela glória, toda aquela presença. Primeira vez que eu fui para a reunião em Pensacola, era uma terça-feira de manhã. Eles falam, vá para a igreja cedinho. Sabe que horas que eu cheguei lá? 8 horas da manhã. Na porta da igreja abria 6 horas da tarde. Já tinha 2.500 pessoas de várias nações. Alguém já viu isso? Já vi isso no campo do futebol, né? Maracanã, querendo comprar um ingresso para ver Bono Vox ou ver o Rolling Stones. Pessoas vão fazer Hot Chili Peppers, Hollywood Rock do Rio. Mas eles não estavam comprando ingressos. Era o povo que estava lá reunido na calçadão, esperando a igreja abrir as portas. 8 horas da manhã, 2.500. Sabe o que eles estavam fazendo? Chorando e orando, cara. Sabe por quê? Porque Deus estava fazendo algo novo naquele lugar. E esse povo veio para aquela cidade para encarar aquela fila, para entrar naquela reunião, para experimentar o toque de avivamento, para experimentar o toque de esperança e de glória. E Deus entrou em aliança com seus amigos de Pensacola. Ele está à procura de amigos de aliança hoje aqui. Ele quer que você seja mais que uma criança, mais que um filhinho, mais que um filho. Ele está querendo que você seja um amigo, uma amiga, identificado com Ele. Quer ver a história de 2 homens? Um era um perverso,
pecador, que vivia na mesma época que o homem mais brilhante que impactou o mundo no século XVIII, Jonathan Edwards. Max Jukes era o perverso e Jonathan Edwards era o pregador de justiça do segundo grande despertamento americano. O cara que talvez você ouviu do sermão famoso, pecadores nas mãos de um Deus irado. Alguém já ouviu falar desse? Jonathan Edwards. Êxodo 20, versículos 5 a 6 fala que Deus visita a iniquidade dos filhos até a terceira geração, dos pais dos filhos, e quarta geração daqueles que me aborrecem. Conhece o versículo, né? Mas ele visita até 1000 gerações os filhos dos pais que guardam meus mandamentos e me amam. E eu vou citar um pouquinho sobre esse homem perverso para que você pode ver. Um amigo de aliança, um homem que não quer nada com Deus. Max Jukes era ateu. Ele vivia uma vida sem piedade. Ele se casou com uma mulher sem Deus. Dessa reunião tiveram 300 mendigos que morreram de fome, 150 descendentes que eram criminais, 7 de suas descendentes eram assassinos, 100 deles eram beberrões, e mais da metade das mulheres eram prostitutas. E da seu casamento com outra mulher perversa, Max Jukes, tiveram uma linhagem de 540 descendentes, que custou o governo americano milhões e milhões de dólares de prejuízo. Jonathan Edwards, amigo da aliança, é o maior homem de Deus no século XVIII. Dizem os historiadores, era a mente mais brilhante, era o diretor da Universidade Princeton, que é uma das maiores universidades, faculdades do universo, do mundo. E fala assim: na mesma época, ele casou com uma preciosa mulher de Deus. Eles fizeram uma investigação sobre a linhagem do Jonathan Edwards. Ele tinha 1.394 descendentes. 13 se tornaram presidentes de universidades. 13. 65 se tornaram professores das universidades. 3 senadores federais. 30 juízes. 100 advogados. 60 médicos. 75 almirantes das Forças Armadas e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores famosos, um vice-presidente da nação americana, 80 oficiais públicos do governo, 295 que formaram nas universidades. Muitos desses que formaram se tornaram governadores de estados americanos, todos descendentes de um amigo de aliança que casou-se com uma amiga de aliança, e não custou o governo americano nem sequer um centavo. Quem é essa turma de aliança? Quem é esse povo? São amigos especiais. 1 de Reis 19:18 que fala que existe um remanescente. Em cada igreja existe um remanescente. Pessoas que vão mais longe, pessoas que vão mais alto, pessoas que vão mais profundo, pessoas que caminham mais perto com Deus. São 7.000 em Israel que não se ajoelha e não beija Baal.
Elias achava que era o único justo na terra. Ele não sabia que tinha mais 7.000 remanescentes, amigos de aliança. Eles são as pessoas que têm caminhado com Deus. Eles são as pessoas que têm obedecido a Deus, não procurando popularidade. Eles são os 120 que estavam no cenáculo orando quando o Espírito Santo veio no dia do nascimento da igreja. Eles são o clube dos santos de John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, lá na Universidade de Oxford, que fez um voto para Deus, de obedecer a Deus, cuidar dos enfermos, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Eles são cada pessoa sozinho que ama Deus e adora Deus mais que qualquer coisa. O poder da aliança é muito forte com Deus, sabe? Existe uma natureza da aliança. Aqui em Brasil tem tribos lá na Amazonas. Tem tribos que têm em sua lenda, da sua história, a questão de alianças. Lembra do Totem da Paz, aquele missionário que pregou lá na Indonésia, Irian Jaya, Don Richardson. Ele conheceu os índios que estavam se pregando e matando. Ele começou a pregar o Evangelho para eles. Eles entenderam na lenda deles que um filho de uma das tribos tinha que ser oferecido para seus inimigos. Eles fizeram isso, ouvindo a palavra de Deus, confirmando com aquilo que a sua lenda preferia. Algo dentro da história, dos relatos, dos velhos, dos antepassados. Você sabe que na América, o homem branco fez muita aliança com os índios norte-americanos, os primeiros moradores, antes da invasão dos homens brancos. Eles fizeram pacto e aliança com eles. Só que eles não entenderam por que o homem branco não fica fiel com sua aliança. Existe uma natureza de aliança. Em muitas das culturas do Médio Oriente é assim. Quando uma pessoa participa numa aliança, aliança significa ligar, de fazer um compromisso. Os participantes da aliança sempre imolavam um animal, sempre ofereciam um animal. Esquadrejava, imolava, e os dois passavam pelo meio do animal, pelo meio do sangue no chão. Os dois partidos iam ler as promessas e as bênçãos, com a honra de guardar a aliança. Os participantes faziam votos uns com os outros. Aí exigem uma entrega de roupas e presentes, anéis, espadas, outros itens de muitos valores. Por exemplo, Davi, 1 de Samuel 18:4, a Bíblia fala que Jonatas amou Davi como uma mulher ama, ou como um homem ama sua mulher. E ele pegou a sua armadura que o pai deu para ele. Ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou entrar na aliança com você. Você é tão importante para mim que eu vou pegar a coisa mais valorosa, minha espada do meu pai Saul, minha armadura, ele deu para Davi. E Davi entendeu que seu relacionamento era uma ligação, eram amigos de aliança, tantos amigos que quando Deus profetizou que ia matar todas a casa de Saul, lembra? E tinha um babá que estava correndo com um filho chamado Isobete. Acabou com toda a linhagem, todos os filhos e filhas de Saul. Só restava um descendente, como é? Ibosete. Mefibosete, obrigado. E ele era aleijado. E Davi falou: tem uns filhos, uns descendentes de Saul. Tem um menino que mora lá Lebor, uma favela bem distante de Jerusalém. E o rei Davi chamou
todos os seus soldados, comandante, Abner, vai lá e pega ele. Eles levaram as carruagens do rei, eles levaram os cavalos. Eles entravam naquela Lodebar, aquela favela, e começavam a tocar a trombeta. E todo mundo anunciava que o rei estava chegando. O rei mandou emissários, e esses homens chegavam lá: nós queremos Mefibosete, cadê ele? O menino mora naquela casa, chão batida, que nem tem porta, só tem uma cortina. Entravam lá: Mefibosete, sim, você tem que vir comigo para o palácio. Ele estava com medo. Quando ele chegou no palácio, Davi falou com ele: Mefibosete, você vai comer em minha mesa, recebendo e comendo da pensão do rei o resto da sua vida. Eu vou restaurar todas as propriedades das fazendas, as casas que eram do seu pai, e você vai alimentar em minha mesa. Sua vida mudou hoje. Por quê? A natureza de uma aliança. Aliança é forte. Uma aliança, existe uma festa, eles fazem um tratado, eles escrevem uma coisa, eles comem um banquete, eles estão lá compartilhando, e desde a aliança nunca podem falar mal sobre o outro. Eles estão aí para defender a vida do outro, os assuntos do outro. E as alianças em muitos países duravam por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Deus é um guardador da aliança. Deus é o guardador dos amigos da aliança. Deus é especialista de guardar a aliança que Ele faz. Você tem entrado na aliança com Ele? Você tem que conhecer amigos de aliança. Tem que conhecer os caminhos. Eu quero ser um amigo de aliança. Um dia eu visitei a Escócia. Eu sou descendente de Escócia. Eu estive lá 2 vezes. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na casa, monumento levantado para John Knox, reformador, o homem que morreu em 1555. Eles colocaram no epitáfio no cemitério: o homem que não temia o rosto de ninguém. Um profeta, um avivalista, balançou as nações até hoje. O pai da igreja presbiteriana era John Knox, o homem que orava assim: oh, dá-me Escócia, senão morrerei. E quando eu entrei na casa, eu fiquei emocionado o dia todo. Eu já gastei 2 dias, 99 e 93, na casa do John Knox, pagando a entrada, entrando lá, só vendo, escrevendo, enchendo um caderno de coisas, de palavras, recebendo todas essas coisas dos arquivos daquele homem que mudou o curso da história. E quando eu estava lá, sabe de uma coisa? Eu falei: meu Deus, John Knox era um amigo de Deus, e ele abençoou as nações. Ele abençoou. Oh, Escócia vai ser abençoado o resto da sua vida. Escócia vai ser abençoada por causa dos seus filhos e suas filhas de aliança. Deus gosta de amigos e amigas de aliança. Você pode andar hoje em Londres e você veja aqueles meninos do punk, cabelo raspado, cheio de tatuagem e tal. São bisnetos de David Livingstone, de George Whitefield, de John Knox. Estão andando aí, se drogando, se prostituindo, mas sabe de uma coisa? Deus lembrou, e Ele vai visitar, porque uma vez tocando Deus na aliança, a aliança dura para sempre. Para sempre. Para sempre. Então eu estava lá na casa do John Knox, chorando muito, e eu falei: Deus, como eu estou sendo abençoado.
por um escocês, que minha vida está sendo mudada por causa desse homem. Edimburgo, Escócia. Eu recebi uma herança desses homens. Era uma das experiências mais comovedoras que eu tenho recebido na minha vida. Eu estava sozinho lendo os arquivos dele e chorando, falando: que herança que eu recebi, que herança que eu recebi. Escreveu um livro da minha família lá na América, essa grossura, chamado Família Lane. Meu vovô era batista e vieram de uma linhagem de batistas de Texas. O livro assim, essa grossura, da família Lane. A família Lane, governadores da minha linhagem, né? Da minha herança, governadores, médicos e muitos pregadores. Muitos pregadores. E muitos desses pregadores eram os viajantes de circuito, viajantes de cavalo, dos metodistas, anos atrás. E eu estou ligado com eles. E quando descobri isso, eu falei: interessante, que eu sou itinerante. Eu viajo o tempo todo pregando, andando de cidade em cidade, estado a estado, nação na nação. E sabe de uma coisa? Exatamente, eu entrei na linhagem. Oh Deus, obrigado por minha herança. Eu senti uma identificação. Eu senti que Deus lembrou daqueles em minha linhagem, aqueles homens, aquelas mulheres, aquela turma da família Lane. É muito forte isso. É muito forte isso. Sabe de uma coisa? Deus tem uma agenda hoje. Deus tem uma agenda. Abre comigo em Malaquias capítulo 3. Eu mencionei ontem sobre apelando com os amigos de aliança, amigos de Deus. Eu estava em Gales 2 vezes, mas a última vez eu estava lá na frente da escola onde o avivamento aconteceu, onde o instrumento foi Evan Roberts, 1904, onde o mundo inteiro foi consumido com chamas através de um país pequenininho. Eu estava chorando lá, falando: Deus, como tu estás abençoando o povo através de seus amigos de aliança. Deus, eu quero te conhecer, eu quero ser um amigo. Faça de novo em meus dias, aviva tua obra em meio dos anos. Abacuque 3:2. Eu comecei a orar. Sabe quando você ora sobre pessoas que eram amigos de Deus? Você está alargando, você está investindo em terra santa, você está mexendo com Deus. Diz assim, 3:13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizes: inútil é servir Deus, e nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:14. Malaquias estava falando de um povo desviado. Ele estava falando de um povo que estava reclamando e oferecendo ofertas para ele de bichos cegos e aleijados. Em outras palavras, pegando uma oferta para Deus que era a pior oferta, e oferecendo para Deus, e Deus ficou escandalizado. O povo estava desviado. Deus queria uma melhor oferta, e aqui ele começa a falar para eles, mais uma vez, repreendendo eles. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam
o Senhor e escapam. Vamos em versículo 16 a 18. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ele falou: em meio de um povo desviado, tem uns adoradores radicais, tem uma turma doido e louco por mim. Eles estão falando de mim, eles estão lembrando de mim, eles estão considerando meu nome, eles estão andando na reverência e o temor do Senhor. Versículo 17: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Então, versículo 18: vereis outra vez a diferença entre o justo, o amigo da aliança, e o perverso, entre os que servem Deus e eles que não servem Deus. Sabe? Quando eu vi isso, eu entendi qual é a palavra que mexe com Deus, qual é a coisa que, e se pudesse ser descrito numa palavra só, qual é a coisa como um ser humano que você pode fazer. Eu estou aqui para te dizer que Deus tem em seu coração um irrompimento. O coração de Deus, Cânticos de Salomão 4:9, é arrebatado por alguns. Uns comovem Deus diferente, uns liberam uma repressa de amor e de carinho, de favor, de bênção sobre suas vidas, sua cidade, sua igreja. Esses são amigos de aliança. E o que o amigo da aliança faz para causar uma expressão tão violenta de carinho? Sabe o que faz? A palavra é devoção. A palavra é devoção. Devoção mexe demais com o coração de Deus. Deus tem esse livro. Ele falou em meu livro, eu tenho um memorial. Eu estou lembrando de todos os feitos, eu estou lembrando de todas as palavras, eu estou lembrando de todas as orações, eu estou lembrando de todo o sofrimento, eu estou lembrando de cada cruz que meu povo tem conhecido. Em meu livro eu tenho meus nomes de pessoas que têm me comovido. Eu lembro da menina bonitinha no colégio, quando um menino bonito queria paparicar ela, e ela fala: não, você não ama Deus, você não é um homem de oração, eu estou fora. Você pode ser o cara mais bonitão, você pode ser o galã da escola, eu estou fora. E Deus colocou essa menina em seu livro, porque Ele falou: cara, eu me lembro que aquela menina escolheu o caminho certo, escolheu o caminho do temor de Deus. Ela me ama, ela me ama muito. Malaquias estava no espírito profético quando ele estava escrevendo isso. Ele estava escrevendo isso falando: embora eles quebraram minha aliança, tem outros amigos de aliança. Havia um memorial escrito diante dele para aquelas pessoas que andavam em verdadeira reverência, para os que se lembraram do meu nome e falavam meu nome e viviam para mim e comiam para mim. E quando eu entrei na aliança com eles, eu vou poupar eles. As pragas vão atingir todo mundo, mas não vai atingir. As pragas do Egito atingiu todos os filhos de Faraó e os egípcios.
Cada um perdeu o filho, o animal primogênito, mas a praga não atingiu o povo de Deus. Nenhuma das pragas. Sabe por quê? Aliança. Amigos de aliança. E neste momento eu estou falando que Deus ama. Ele está à procura de amigos de aliança. E eu acho que verdadeiros adoradores entram nessa aliança. E quando entram, ficam. Vamos abrir em Esther. Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas Esther era uma rainha judia. Você sabe a história que ela teve um edito do rei por causa daquele homem maldito, perverso chamado Amã, que ficou com uma bronca danada contra Mordecai, que era o judeu que não honrava e elogiava ele, não ficava lá puxando o saco, e ele ficou com uma raiva. Ele construiu uma forca para matar, lembra? Ele queria matar Mordecai, e um dia ele marcou com o anel, a aliança do rei, carimbando a carta, onde todos os mensageiros levaram a carta para as 127 províncias daquele reinado, anunciando tal dia todos os judeus em nossa província morrerão. Esther apareceu diante do Senhor e ela falou ela jejuou, ela entrou diante do rei. O rei estendeu seu cetro de ouro. O que tu queres? Vem para minha casa. Come um banquete, traz Amã. Amã estava feliz, falou: oh, Deus vai me honrar. Eu sou a mão direita do rei. Estou na casa da rainha comendo comida à vontade. Depois ela falou: rei, você e Amã voltam o dia seguinte. Vamos abrir em capítulo 6. O rei não conseguiu dormir aquela noite. Deus é como esse rei para nós hoje. Quando o rei não dorme, ele pega os arquivos do seu reinado. Muitas pessoas, quando estão com falta de sono, pegam um livro e começam a ler. E aí fica cansado e finalmente podem deitar. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer os livros. Quais livros? Dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. E achou-se escrito sobre Mordecai. Ele não sabia que Mordecai, o judeu, salvou sua cabeça quando 2 eunucos queriam matar ele. Fizeram uma conspiração para matar o rei. E quando ele ficou sabendo, lendo os livros, o livro dos feitos memoráveis do seu reinado, ele começou a imaginar. Chamou o escriba: e aí, será que eu tenho honrado ele, Mordecai? O Senhor não fez nada. Você nem sabia que ele era a razão que você está vivo ainda. Ele interveio para salvar sua cabeça e você não honrou ele ainda. Então eu vou honrar ele. Aqui estamos quando falamos dos amigos de aliança. Deus tem sua agenda dos feitos memoráveis de cada pessoa, cada filho, cada amiga, cada amigo que tem tocado ele. E sabe o que ele faz? Ele dá a seus amados sono. Ele ministra. Quando você está dormindo, a Bíblia fala em Salmo 134, 13 e 4, ele que guarda Israel não dormita. E quando você está dormindo em sua cama,
Deus está olhando sua agenda. Pastor José Capixaba, 20 e poucos anos em Curitiba, deixou a terra quente para um lugar mais frio, para um povo mais europeu, um povo mais duro e mais rico, um povo mais difícil de penetrar com o Evangelho. Pastor José foi lá para construir um castelo, comprar um carro zero bala? Não, foi lá para pastorear. E Deus, quando o pastor José está dormindo, Deus está maquinando, imaginando como Ele pode liberar uma coisa de honra e bênção sobre aquele cara, amigo da aliança, que tocou ele, não só hoje, mas no decorrer da sua vida ministerial. E se você arrebata o coração de Deus, cuidado, que Deus também vai te atacar divinamente. Ele vai derramar sobre você bênçãos que você não pode conter. Ele vai derramar tanto favor e graça sobre você. Você toma um passo e fala: meu Deus, em minhas pegadas eu estou deixando graça. Você vai entrar em famílias e famílias vão ser abençoadas. Você vai entrar num prédio da prefeitura e a prefeitura vai ser abençoada, porque você andou. Amigos de aliança, benditas serão nas famílias em ti, Abraão, o pai da aliança. E Deus prometeu que ele teria muitos filhos, milhares e milhares e milhões, inumeráveis filhos que entravam na mesma aliança. Eu vou temer Deus, eu vou agradar a Deus, eu vou viver para Deus, eu vou ser poupado por Deus, eu vou fazer aliança com Deus, eu vou ser fiel a Ele, eu vou ser leal a Ele, eu vou ser um amigo dEle, que Ele pode contar comigo 24 horas por dia. Esse é o meu compromisso. Esse é quem eu sou, Senhor. Essa é minha aliança contigo. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Que Deus está procurando nessa hora não são ministros, não são cantores, não são escritores, não são pastores, não são evangelistas, não são apóstolos, não são bispos, não são megas igrejas. É nessa hora que Deus está procurando. São amigos. Porque quando Ele tem um amigo de verdade, Ele pode derramar tudo dele. Eu vou te buscar e eu vou te achar. Eu vou ser tocado e tu não vas reter nada de mim. Eu tenho uma canção que nós estamos curtindo, de uma inglesa que canta: e quando eu te busco eu te acho, e quando eu te acho eu sou tocado e tu não retens nada de mim, nada. O melhor está por vir para o amigo e amiga de aliança. Você está na aliança com Deus? Você já fez um voto para Deus? Hoje todo mundo faz votos. Eu vou rapar meu cabelo, um voto. Deus não importa muito com cabelo rapado. Ele importa com o coração. E quando você faz um voto você com Deus, não uma coisa publicamente. Eu não gosto disso. Eu acho que
Entrou uma onda. O Brasil está nas ondas, né? Agora é votos. Todo mundo faz votos. Não fala do seu voto, é você e Deus. Mas entre na aliança. Seja fiel, seja leal. Curva sua face. Senhor, eu peço para aqueles que têm recebido a Tua palavra aqui. Eu peço, Senhor, para aqueles que estão querendo ser seus amigos e amigas. Confirma eles hoje. Você quer ser um amigo, uma amiga de Deus? Então levanta em pé. Nós queremos orar terminando. Fiel até meu último respiro. Senhor, Tu tens meu coração, né? E todo o meu amor, toda a minha devoção, toda a minha consagração, toda a minha dedicação. A única coisa que vale aqui, Senhor, é aquilo que nós fazemos para Ti, Senhor. A única coisa que vale aqui, Senhor, é tudo que fazemos por amor a Ti, Senhor. Queremos ser filhos e filhas, amigos e amigas de aliança. Aliançada. Nós não queremos divorciar, nós não queremos desquitar de Ti nunca. 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 Senhor, eu peço por cada um aqui. Fala conosco e leva-nos para casa, sabendo que Tu és precioso demais e sabendo que Tu queres responder muito e que Tu queres poupar as nossas vidas, bater uma diferença enorme dentro daqueles que Te servam e aqueles que não Te servam. Queremos Te servir. Queremos Te servir. Queremos Te servir. Em Teu nome, Jesus. Obrigado, Papai. Amigos nunca fofocam dos seus amigos. Senhor, se faz os Teus amigos. Amigos compram briga quando alguém fala mal do seu amigo. Amigos declaram de jeito nenhum: você não fala assim do meu amigo, porque eu o conheço e ele não é assim, ela não é assim. Obrigado, Senhor. Queremos ser servos inúteis, somente fazendo aquilo que devemos fazer. Somente fazendo aquilo que devemos fazer. Não procurando galardão. Tu és a nossa galardão. Amém e amém. Deus lhes abençoe, pastor.